Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão aí em casa? Aproveitando bastante o tempo. Logo, logo a gente está voltando aí às atividades, espero. Mas enquanto isso nós vamos fazendo remota a nossa catequese aí. E nos temas, nos temas das últimas semanas a gente falou sobre os sacramentos. Não sei se vocês estão lembrados. Então a gente começou a falar, primeiro a gente foi falar sobre o quê? Sobre a graça. Então a graça é aquilo que vem de Deus e uma forma de receber essa graça, que é essa ajuda, esse bônus que Deus nos dá, né? Porque é algo gratuito e imerecido, ou seja, mesmo a gente sendo pessoas que cometemos pecados, temos nossos defeitos, Deus ainda nos dá um prêmio, que é a graça para a gente melhorar na vida, né? Então, é algo, uma forma de receber isso através dos sacramentos, né? E aí os sacramentos eles são o quê? Eles são uma graça, mas eles têm um lado visível, né? Algo sensível, né? Porque a gente pode captar com os nossos sentidos, com a visão, com a audição, com o olfato, o paladar, o tato. Então os nossos cinco sentidos, eles são capazes de enxergar, digamos, uma realidade material que tem nos sacramentos. E aí a gente viu, né, para entrarmos um pouco aqui de forma mais concreta nos sacramentos, vocês estudaram em casa, né? Eu passei um material para vocês nos vídeos, né, com algumas perguntas sobre o batismo, sobre a confirmação ou crisma e sobre a Eucaristia. Então, vocês já viram esses três até agora. E o batismo, todo mundo já devia saber, né? Quando leva lá a criancinha, se vocês têm um irmãozinho pequeno, né, que foi batizado, levou lá o moleque lá, e aí o padre chega com uma água, né, derrama na cabeça dele e fala: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". E aí aquela pessoa, né, aquela pessoinha ali, ela passa, a partir daquele momento, ela se torna um filho de Deus, né? Ela passa a ser membro da igreja, filho de Deus. Ela recebe também a graça de ter o pecado original apagado ali. E, e isso abre as portas do céu para ela. Ah, mas se a pessoa também for adulta e se converteu, ela também pode ser batizada. Então, a pessoa que nunca foi batizada pode ser batizada a qualquer momento da vida. Basta, mas se ela já for adulta, ela tem uma disposição para aquilo. Pô, eu quero ser católico, né? Então, e ela não era, ela pede para ser batizada. Bom, mas aí a gente então vê o que? O sinal sensível desse sacramento do batismo é a água. Porque você sente a água caindo na cabeça, você vê ela, beleza, legal. E aí existe uma parte invisível ali do sacramento que é a graça, o que é a pessoa se tornar filha de Deus, receber aquela graça santificante, o chamado de Deus a ser santo, né? Então isso aí é a parte, digamos, invisível do sacramento, mas que é a parte mais essencial. Aí a gente foi para confirmação. Alguns de vocês vão fazer a crisma, né, no final do ano ou no ano que vem, não sei exatamente, tem que olhar a data. Mas alguns de vocês vão se crismar, porque estão numa idade já ali dos 13 anos, né? Dos 14 anos, que é uma idade já adulta, a pessoa vai se tornando adulta, e aí ela confirma a fé dela. Então o sacramento da crisma é um sacramento que prepara as pessoas, os rapazes, vocês, para entrarem na vida adulta e assim, né, com a ajuda da graça de Deus, para cumprir a missão de quê? De evangelizar, de falar sobre Cristo, estando no meio do mundo, de defender a fé. Então, através do sacramento da crisma, falando resumidamente, é um sacramento de confirmação em que a pessoa, já com o uso pleno da razão, ela fala: não, é isso que eu quero, ser católico, né? Eu sou um filho de Deus e a minha missão é pregar o reino de Deus. Se for, não que a gente vai sair por aí uma Bíblia evangelizando as pessoas no meio da rua, mas a gente tem que estar preparado para defender a nossa fé, eventualmente. E através do sacramento da crisma nós recebemos graças para perseverar no caminho da fé, que é muito importante, que isso ao longo de toda a nossa vida. Legal. E aí a gente vai para o terceiro sacramento, que vocês viram, que é o que? É a Eucaristia. E hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo
digamos, o mistério eucarístico, o mistério da Eucaristia, porque a Eucaristia, no fundo, ela é algo misterioso. Por quê? Por que que é algo misterioso? Por que que, né? Porque Deus quis esconder coisas da gente? Um pouco, na verdade, porque vai além da nossa compreensão até. Então, a Eucaristia ela é algo tão divino que a gente não tem a gente não consegue esgotar toda a nossa capacidade de entender o que exatamente é. Se vocês forem lembrar, para falar a verdade, na sequência da vida de vocês, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Vocês foram batizados. Legal. Isso vocês eram nenéns, então provavelmente vocês não vão se lembrar. Os pais de vocês vão. Depois veio o quê? Provavelmente ali aos 9, 10 anos, a primeira comunhão. E depois, para alguns, né, vai vir a crisma. Então, na verdade, a sequência cronológica na vida de um cristão, de um católico, em geral, é batismo, primeira comunhão e depois vem a crisma. E junto com a primeira comunhão, antes até o sacramento da penitência, né? A confissão. Mas beleza. Então, a Eucaristia, eu vou começar com uma historinha legal. Uma historinha que eu vi esses dias. Né? Claro que não, provavelmente é algo que foi contado aí, que ficou aí, não sei da pessoa concreta que aconteceu isso, mas tinha um rapazinho, um menino que ele estava se preparando para fazer a primeira Eucaristia. E aí a mãe dele ensinava o catecismo para ele, igual vocês. Então aí seus pais sentam para ver os vídeos, responder as perguntas do texto. E aí aquele menininho foi lá na igreja um dia lá com a mãe dele e o padre, o pároco, quis saber se ele estava sabendo mesmo, se ele estava entendendo as coisas, se ele era capaz de receber o sacramento, né, da Sagrada Eucaristia. Queria saber se ele entendia um pouco lá do catecismo. E aí, legal. E aí ele perguntou assim, né? Mas como é que essa, né? Ele pediu assim para explicar como é que essa história, né, de Jesus, ele tá no pão, né? Na Eucaristia, né? Ele levou o rapazinho na frente do altar, de frente para o sacrário atrás. E perguntou, pô, mas como é que Jesus pode estar ali naquele sacrário, né? E aí o garotinho lá, em toda inocência dele, né? E assim, digamos, fé, né? Compreensão dele, ele viu assim que tinha no altar, né? Tava lá o crucifixo também. Então tava Jesus crucificado, né? Igual quando a gente entra na igreja e tem a cruz e tá Cristo lá, pregado. E aí o garotinho falou, então, aqui na cruz, no crucifixo, parece que Jesus está aqui, mas não está. E no sacrário parece que Jesus não está lá, mas ele está. Aí depois que ele respondeu isso, aí, né, o padre pensou, pô, não, beleza, ele está entendendo, né? Esse rapazinho já pode comungar. Ele entendeu o que é, ele entendeu a essência do que é esse sacramento da comunhão. Então, o que ele falou é muito, né, essa historinha aqui, claro, uma historinha, mas ela revela uma coisa muito legal, né? A gente olha, por exemplo, para um crucifixo que tem uma imagem de Jesus e parece que ele está lá, mas ele não está. Por quê? Porque ele é só uma imagem, é só um objeto inanimado, não tem, né, uma imagem de Cristo, né, às vezes até em tamanho real, mas parece que ele está, mas não está. E quando a gente olha para o sacrário, parece que ele não está lá. Por quê? Porque você não vê uma pessoa, né, com seus olhos, você não ouve, né, digamos assim, com sentidos corporais, né? Parece que ele não está, mas ele está lá. E ele está lá, né, isso é quando o garotinho falou, parece que ele não está, mas ele está naquele sacrário, foi um grande ato de fé que ele fez. Um ato de fé eucarística. Porque ele entendeu, e aí a gente retoma o que vocês viram lá no videozinho da semana passada, que a Eucaristia ela é o corpo de Cristo.
Então aquele pão, durante a missa, quando o padre levanta o pão para fazer a consagração, o pão ele continua fisicamente, o gosto, a cor, o sabor continua sendo de pão, mas a substância dele passa a ser o próprio corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Por que que é assim? Porque Jesus é Deus e ele instituiu e instruiu os apóstolos dessa forma. Então, para Deus, nada é impossível. Para a gente é impossível. Eu não posso pegar um papel aqui, por exemplo, e falar: esse aqui é o meu corpo. Não vai funcionar. Por quê? Porque para as pessoas o querer não se identifica com o poder. Tanto é que a gente fala, né? Querer não é poder, né? Mas para Deus é. Tudo que Deus quer, acontece. Então Deus quis que fosse assim. Quis que aquele pão e aquele vinho se transformassem no corpo e no sangue dele, a Eucaristia. Então ali na Eucaristia Jesus está verdadeiramente presente ali, no corpo, fisicamente, né, a divindade dele também está ali. Então por isso quando a gente entra na igreja e a gente vê o sacrário e do lado sempre tem uma velinha acesa, uma luzinha, a gente faz a genuflexão, que é o que? A gente ajoelha com o joelho direito até o chão, porque a gente é uma forma de mostrar reverência, respeito ao Santíssimo, a Cristo que está presente ali. Então, digamos assim, é o local mais sagrado da igreja, é o sacrário. Quando o sacrário não está, né, na igreja, ele está numa capelinha, né, do lado ou atrás do altar. Então toda a igreja que vocês forem, vocês podem procurar saber onde está Jesus, que ele é o ponto principal ali, o sacrário. O tabernáculo também, um outro nome do sacrário. Então ali está o próprio Cristo, né, de forma física, né, a sua presença física e espiritual está ali. Isso que é a grande chave da Eucaristia. E é claro que isso requer uma fé da gente. A gente não vê que nem aquele menininho, parece que ele não está, mas ele está lá, que é um ato de fé que a gente faz. A gente acredita nas palavras de Jesus, naquilo que ele nos disse e que está lá no Evangelho, que é o que a igreja ensinou desde os apóstolos, desde lá de São Pedro, né, São Paulo, o pessoal, todo mundo lá atrás até hoje tem essa compreensão e a fé de que a Eucaristia, né, o pão que se torna o corpo de Cristo durante a missa. E aí, legal. E aí tem, né, essa aqui é uma história real, teve uma entrevista do Papa Bento XVI, o Papa Emérito, com umas crianças. Essas crianças fizeram uma série de perguntas para o Papa sobre a Eucaristia. E aí uma dessas crianças perguntou mas como é que Jesus pode estar presente, né, na hóstia, no sacrário, né, no pão, né? Como é que ele pode estar presente lá se a gente não vê ele? Se a gente não está vendo uma pessoa ali, como é que pode ser isso, né? E aí o Papa respondeu de uma coisa bem legal. Ele falou assim, as coisas mais essenciais da vida, as coisas mais importantes, a gente não vê, né? Então, por exemplo, os nossos amigos, né? O que é amizade, né? A gente vê a amizade? Não, mas ela existe. Tanto é que a gente tem amigos, né? O amor, né? A gente ama os nossos pais, a gente ama os nossos irmãos. A gente vê o amor por aí? Não, a gente também não vê isso. Mas ele existe e a gente sente os efeitos dele. A gente se sente amado e a gente é capaz de amar outra pessoa. Eu sou capaz de obedecer os meus pais, né? Amá-los, querê-los, tratá-los bem. Então isso é um efeito do amor que eu tenho por eles. Legal. Também a inteligência, por exemplo, né? Então eu consigo pensar, raciocinar, ter ideias, fazer uma prova, inventar uma experiência, cozinhar alguma coisa. Então todos nós temos uma inteligência. A gente vê a nossa inteligência? Não. Ela se manifesta no nosso corpo, no nosso cérebro, mas a gente não vê a nossa inteligência, as nossas ideias, a gente não vê elas. Então são as coisas mais importantes, né, mais essenciais que a gente tem na nossa vida, elas são invisíveis aos olhos, né? Elas não, às vezes nem são um fenômeno físico, né? Mas, por exemplo, um outro exemplo de uma coisa importante que a gente não vê é a eletricidade. Então, quando você olha para um fio, vocês conseguem enxergar ali a corrente passando, a tensão, né? Não dá para enxergar aquilo ali.
Entretanto, a eletricidade é algo muito importante e a gente vê o efeito dela. Por exemplo, o seu celular, funcionando, a lâmpada que acende, opa, tem luz aqui. Eu não estou vendo a eletricidade, mas eu vejo um efeito que ela produz naquele local. Esse vídeo que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, que vai ser enviado para vocês, só é possível, enfim, por causa da eletricidade. Então, são outras coisas físicas importantes e também que a gente não vê. Então, acontece uma coisa semelhante também com a Eucaristia. É algo muito importante na nossa vida e que talvez a gente não veja com os nossos sentidos, mas que a gente pode enxergar através da fé, através dos olhos da fé. E existem uns efeitos que a Eucaristia gera nas pessoas e que a gente pode perceber, assim como a luz ilumina essa sala, numa família, né, numa comunidade onde as pessoas comungam com frequência, procuram a Cristo, procuram um relacionamento com Cristo que está presente na Eucaristia. Essas pessoas elas vão crescer na vida em virtudes. Né? Agora vocês estão vendo os vídeos do Padre Cesário sobre virtudes, então é legal. Então, quando nós temos esse costume de receber a Cristo Eucarístico na comunhão, nas missas, isso nos ajuda a mudar de vida, nos ajuda a crescer e a ganharmos virtudes. Então, nós passamos a ver os efeitos que a Eucaristia gera no meio onde estamos. Então é igual a amizade, inteligência, a luz. Então a gente a gente não enxerga Cristo ali, mas a gente enxerga o efeito que ele tem na nossa alma. Quando nós nos tornamos pessoas, quando nós passamos a ser pessoas melhores, ou quando vemos as pessoas que estão ao nosso lado se santificando-se, né? E a ideia, então, a grande ideia da Eucaristia é o que? É estar em comunhão com Cristo, é aumentar a amizade com Jesus. Então, quando nós comungarmos, quando vocês comungarem, agora está podendo, as missas estão liberadas, né? Isso é algo muito bom. Ao receber a comunhão, procurar falar com Jesus, porque ele está ali e ele quer a nossa amizade. Então a gente pode procurar a amizade de Cristo na comunhão, devemos fazer isso. E por fim, para finalizar, um terceiro ponto aqui que o Papa falou, numa das outras perguntas, ele comentou sobre a Eucaristia como sendo um alimento da alma. Por quê? Porque no Evangelho Jesus Cristo falou assim: eu sou o pão da vida. O que significa que Cristo ter falado que ele é o pão da vida? Quando a gente vai quando a gente está na nossa casa, a gente vai no restaurante, a gente vê que, sei lá, a gente abre o menu e tem milhares de opções lá, né? A gente vai comer um hambúrguer, tem cheeseburger, bacon, egg, etc. A pizza tem 300 sabores lá. Então, hoje em dia tem muita variedade, né, de coisas que a gente pode pedir. Só que o pão, historicamente, o pão ele é algo muito básico. Até pra gente, mesmo atualmente, é algo básico, né? O que a gente come, por exemplo, no café da manhã ou em várias refeições tem o pão. É algo do qual a gente nunca enjoa. A gente nunca enjoa de comer o pão. Talvez o pão de forno, mas o pão francês não, né? Que é bem gostoso. Então, o pão ele é algo básico, é a base de uma alimentação e sempre, né, durante a humanidade, desde que inventaram o pão, aquilo sempre foi utilizado muito na alimentação. Então, quando Cristo fala eu sou o pão da vida, ele tá falando que ele é o alimento. Mas o alimento físico, não, porque fisicamente a gente come salada, bife, pão, arroz, feijão e aquilo sacia a gente. Então eu encontro alimento, né, para o meu corpo, que é o que eu como. Só que a gente tem uma outra dimensão na nossa vida, que é uma dimensão espiritual. Então, igual eu falei para vocês, as pessoas todas têm uma inteligência, elas conseguem pensar, agir. Nós temos uma vontade, então eu posso querer coisas, eu posso querer fazer algo, eu posso escolher entre fazer algo bom ou fazer algo mal. Então, isso são coisas, né, invisíveis que a gente não enxerga, mas que revelam o quê? A presença de uma alma. Nós temos uma alma. Então, essa vontade, essa nossa inteligência, elas são características da nossa alma. E a Eucaristia, ela é exatamente o alimento para a alma. Então, o Papa ele fala nesses termos, né? A Eucaristia é o pão,
né, um alimento fundamental para a alma. Assim como o pão físico é um alimento para o corpo, esse pão que é Cristo, que é Jesus na Eucaristia, ele é um alimento para a alma. Então, toda vez que uma pessoa ela comunga, ela está alimentando a alma dela. Então, ela está ganhando boas disposições, ela está ganhando energia, digamos, espiritual. Então, isso ajuda ela na vontade dela, isso ajuda ela a fazer mais o bem, a querer fazer o bem, leva ela a um crescimento espiritual, ajuda, né, o crescimento espiritual que é a nossa amizade com Deus. Então, a Eucaristia é o alimento que nos faz estarmos cada vez mais próximos e mais íntimos de Deus. Então, por isso que ao longo de tantos séculos, né, na igreja, os santos sempre, aquelas pessoas foram, né, consideradas santos na igreja, né, santos sempre falaram da importância que tem e falam, né, e sempre vai ter a Eucaristia como esse alimento da alma, que é o que nos dá a vida, né? A alma é o que? A alma é o que anima o corpo, né? É o que dá vida ao corpo. O nosso corpo sem a alma, ele é um boneco, né? Essa nossa vitalidade, né? Nossa consciência, nossas capacidades, elas vêm da alma que anima o corpo, né? Então é preciso alimentar a alma para não morrermos, né? E buscando o que? Essa santidade que é o quê? Que é ir para o céu, então que é a amizade com Deus. Então é isso. Então, isso que o Papa falou é muito legal, né? Se vocês pararem para pensar depois um pouco, então 3 ideias que a gente viu aqui sobre a Eucaristia, que é a Eucaristia, né, como o pão da vida, né, como Cristo que fala, eu sou o pão da vida. Então, o pão da vida é o pão, o alimento para a alma, o alimento espiritual. A Eucaristia também como a ideia de que as coisas mais essenciais e importantes na vida são quase sempre invisíveis, não são possíveis de ser vistas, experimentadas, né? Como a gente falou, a inteligência, a amizade ou a eletricidade, né? A eletricidade, a gente vê os efeitos disso aí. Então, a Eucaristia também, né? É algo invisível, mas que a gente vê os efeitos dela na nossa vida. E a outra ideia, né, é termos grande veneração, adorar a Eucaristia, adorar a Cristo no sacrário. Então, toda vez que vocês procurarem lembrar de que quando entrarem na igreja, irem cumprimentar, por exemplo, Jesus Cristo que está lá no sacrário, com respeito, né? Dar um oi para ele lá, ele fica... É algo que agrada muito a Deus, é algo que a gente pode fazer e que é uma coisa muito pequena, muito simples, assim como quando a gente vai visitar alguém, a gente fala, né, primeiro entra na casa e fala com a pessoa que é dona da casa, né? Então Jesus é o dono da casa ali, né? E espero que vocês possam comungar sempre quando possível, né? Procurando também a confissão para manter sempre a casa limpa aí, para poder receber bem Cristo. Isso nas próximas aulas a gente vai ver o sacramento da confissão, a penitência. Então espero que vocês possam, né, estejam conseguindo ir à missa agora que as missas voltaram. E é isso aí. Se tiverem dúvidas, podem mandar perguntas, podem gravar o seu vídeo perguntando, ou mandar escrito, mandar para o Rafa, que a gente responde. O Padre Cesário também sempre responde as dúvidas de vocês aí, pessoal. Então, bom final de semana aí. Aproveitem, um abraço aí para todos. Valeu!